para todos os públicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu aluno do 7º ano da Rede Municipal de Rosário. Estamos aqui em mais um projeto de vidas, dando aulas através da televisão de uma forma que chegue até vocês o conhecimento, tá bom? Porque nós estamos todos isolados, estamos todos em casa, mas estamos juntos através do canal de televisão e do canal do YouTube da CEMED, ok? Então, na nossa aula de hoje, eu já tinha prometido para vocês, eu ia fazer uma revisão dos assuntos, porque é importante nós pararmos um pouquinho, vermos aqueles pontos que ficaram soltos, de forma para que nós possamos aprender juntos, inclusive com os erros, né, que nós cometemos na nossa primeira aula, se é que tem algum erro que você fez. Eu acho que você fez todas as questões corretinho, né? Então, fica ligadinho que nossa aula de hoje vai ser só sobre revisão, ok? Aqui eu tenho no nosso slide os nossos conteúdos e nós fechamos aqui, semana 8 com a revisão, tá certo? A partir da semana que vem, eu já vou apresentar os novos conteúdos do outro bimestre. Então, você vai ficar já antenadinho para que você possa se planejar, ler com antecipação todos os assuntos que estão sendo futuramente transmitidos, ok? Então, quais são os assuntos que nós vamos revisar, professor Maximiliano? Os assuntos da revisão são separados em duas categorias, em gêneros textuais e em estudo sobre a língua, né? Gêneros textuais, nós estudamos 4, mito, fábula, inclusive nós falamos dos elementos da narrativa, né? E nós falamos de infográfico e resumo. Então são esses gêneros que nós vamos nos dedicar hoje. Os estudos sobre a língua que nós falamos foram os adjetivos, os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento. Então nossa aula de hoje vai versar somente sobre esses assuntos. Então se ficou alguma dúvida, algum momento em que você teve alguma dificuldade, não compreendeu, talvez a aula de hoje seja o momento justamente de fazer essa reparação, de poder absorver o conteúdo que ficou devendo. Inclusive, se você perdeu a aula porque esteve doente ou porque não pôde assistir por algum motivo, então aproveita essa aula de hoje, porque provavelmente esses conteúdos vão estar na sua próxima avaliação, tá bom? Então, gêneros textuais. Eu falei de gênero, né? Obviamente eu tinha que falar que são gêneros textuais, revisar também o que é isso, né? Os gêneros textuais, eles são os textos que circulam no mundo, que têm uma função específica, para um público específico e com características próprias. Os gêneros textuais possuem organização e estruturas relativamente estáveis, né? Então, vamos pensar aqui, nós estamos no mês do Maio Amarelo, né? Eu já falei para vocês dessa campanha que eu apoio, assim como várias outras pessoas e entidades apoiam, que é uma campanha voltada para a questão da prevenção de acidentes de trânsito, e você pode fazer a sua parte, por exemplo, quando você usa o capacete, quando você usa o cinto de segurança, ok? Então, essa temática ela pode ser discutida, né, por meio de diversos gêneros textuais. E na sua tela eu tenho 2 gêneros textuais totalmente distintos, né, mas que estão versando sobre o mesmo assunto, acidente de trânsito, Maio Amarelo. Primeiro, nós temos uma propaganda, né? Aí no trânsito você escolhe atender ou não atender. Esse gênero textual aí é uma propaganda, né? E o segundo gênero textual que nós temos é um poema, ok? Então, percebam, é a mesma temática, trânsito, Maio Amarelo, acidente de trânsito, prevenção de acidentes de trânsito, mas estão sendo discutidos por meio de 2 gêneros textuais totalmente distintos entre si, propaganda e o poema. E a propaganda, ela possui uma organização própria que é totalmente diferente da organização do poema. O poema é feito em versos, né? A propaganda, por sua vez, já é produzida com material imagético, né? Uma linguagem não verbal. E com a linguagem verbal, na verdade uma linguagem não verbal com a linguagem verbal, não somente a linguagem não verbal, né? Então nós temos aí 2 gêneros textuais totalmente distintos que falam sobre a mesma temática. A depender da situação comunicativa, da situação de uso, eu posso produzir um ou outro para falar sobre esse movimento chamado Maio Amarelo. Então, esses são os gêneros textuais, esses formas de texto, formas textuais relativamente estáveis que nós conhecemos e que fazemos uso na nossa sociedade, ok? Aí, nosso primeiro assunto, nosso primeiro momento de tirar dúvidas sobre o mito, né? Então, o que são o mito? O que é o mito, né? São histórias criadas e transmitidas oralmente, que pode explicar em diferentes culturas e tempos
a origem de fenômenos naturais de comportamentos humanos, né? Então os mitos também eles foram transmitidos oralmente de gerações em gerações através dos mais velhos que contavam para os mais novos, e eles visavam explicar certos acontecimentos que hoje nós temos a ciência, né? Apesar da ciência não poder explicar tudo, mas imagina aí uma época em que não se tinha ciência, em que não se tinha conhecimento em larga escala, então era preciso explicar por que chovia, né? Fenômenos da natureza, o porquê que esses fenômenos existiam. Então, para explicar, se recorria aos mitos, que são essas histórias, essas narrativas transmitidas oralmente, de forma a explicar um determinado fenômeno, ou a explicar um determinado comportamento humano, né? Como explicar, por exemplo, o comportamento humano de inveja, né? O comportamento humano da ira, né? Da gula, né? Aí eu estou falando dos 7 pecados capitais, mas que esses comportamentos que são tão humanos que eu, que você, que são sentimentos que todos nós já tivemos em algum determinado momento da nossa vida, eles eram explicados através dos mitos, ok? Se hoje eles são explicados através da psicologia, a ciência, antes da existência das ciências, né, da consolidação das ciências, nós tínhamos os mitos que serviam para isso, para explicar. Fábula, né? O outro gênero textual que nós estudamos ao longo desse período foi a fábula, né? Que é uma narrativa de caráter ficcional, cujas personagens são animais que se comportam como seres humanos e que enfrentam situações que nos levam a aprender uma lição de vida, ok? Então, quando você observa essa narrativa em que as personagens forem animais, né? E se tiver sempre aquele fundo moralizante. O que é esse fundo moralizante? Você acaba tirando uma lição de vida a partir daquela narrativa. Então, nós estaremos diante de uma fábula, do gênero textual fábula. Infográfico foi outro gênero que está no livro A Prova Brasil e que nós estudamos aqui. Ele é um texto utilizado para apresentar objetivamente informações e dados com a finalidade de facilitar a compreensão por parte do leitor, né? O infográfico está muito na moda, inclusive você pode fazer um infográfico por meio de um aplicativo como o Canva, certo? Que é uma aplicação que eu tenho para computador, que existe para computador, para produzir textos como esse. Então, o que é esse infográfico? O infográfico é, por sua natureza, o auge, vamos dizer assim, da linguagem não verbal com a linguagem verbal. Eu tenho tanto imagens, eu tenho tanto textos, eu tenho uma forte presença de dados, de informações, certo? De uma forma bem rica, bem dinâmica, para que a gente possa, de certa forma, até interagir com esse texto. Então, observe o slide que está na sua tela. Olha como é bonito, cheio de cores, né? Cheio de informações. Eu sei que você não está conseguindo ler, mas aí eu tenho uma gama de informações para falar sobre um determinado assunto de uma maneira dinâmica, objetiva, direta, ok? Então, esse é o gênero infográfico que nós vamos explorar também nas nossas atividades de hoje. Spoiler! Você se lembra o que é o resumo? Você sabe? Você lembra? Foi um dos últimos gêneros textuais que nós falamos, e ele é o texto que tem por objetivo apresentar, de maneira objetiva e concisa, as principais ideias de uma obra, portanto, sem se prender a detalhes, focando naquilo que é fundamental sobre o objeto que se está resumindo, ok? Inclusive, eu falei na nossa aula de resumo que, às vezes, um professor de história, de geografia, ele pede para que você faça um resumo. Por quê? Porque a maneira que você tem de criar intimidade, primeiramente, com aquele texto, porque é impossível fazer um resumo sem você já ter entendido aquele texto, e poder apresentar as principais ideias daquele texto, ok? De uma maneira objetiva, de uma maneira clara, se prendendo naquilo que é fundamental. Quando o professor de história pede para que você produza um resumo, ou mesmo um professor de português, ou mesmo um professor de arte, ele está pedindo para que você apresente o que é mais fundamental na leitura que você fez, ok? Nós também estudamos sobre os adjetivos, né, na língua, uma revisão, na verdade, desse assunto, que é um assunto também de 6º ano. São palavras variáveis que modificam substantivos, atribuindo-lhes certas características valorativas, ou seja, subjetivas ou descritivas, objetivas, como qualidades, defeitos, estado, modo de ser ou aspecto. Nós chamamos de adjetivos. Então, quando eu quero caracterizar, dizer um defeito, uma qualidade de uma determinada pessoa, de um determinado sujeito, de um determinado objeto, né? Nós temos os adjetivos que fazem isso, né? Você pode olhar para mim e dizer assim: esse professor é muito chato.
Então, essa palavra adjetivo que você usou para caracterizar esse professor, você está fazendo o uso de uma palavra que se classifica como adjetivo, né? Você pode dizer que esse professor é muito bacana, muito legal, também a palavra legal, também a palavra bacana, né? São adjetivos, maneiras que você tem de caracterizar o professor, né? Se disser que esse professor é alto, acho que você não está conseguindo me ver, mas eu sou maior que essa TV, né? Então, acho que eu sou alto. Então, essa palavra alto que caracteriza também o professor, também é um adjetivo. E se eu disser que você, aluno, é muito esperto, é muito inteligente, é muito esforçado, também são adjetivos, ok? Então, todas essas palavras que servem para caracterizar, dando atribuições valorativas, subjetivas ou descritivas, nós temos um adjetivo, tá bom? Então, a cor dessa minha camisa hoje, azul, né? Parece azul, né? Então, se é azul, a palavra azul que caracteriza essa camisa também é um adjetivo. Então, essas palavras que caracterizam, seja para o bem, seja para o mal, os substantivos de modo geral, substantivo camisa, substantivo professor, substantivo aluno, são adjetivos, ok? Pronome, nós estudamos 2 tipos de pronome. Então, eu separei aqui, tá certo? Foi uma aula só, mas nós estudamos 2 tipos bem diferenciados de pronomes, que são os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento. Na sua tela eu tenho os pronomes pessoais. São pronomes que indicam as pessoas do discurso. Apresenta flexão de pessoa e número, do tipo eu e nós. Flexão de gênero na terceira pessoa, ele e ela. E ele é classificado como o quê? Pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo, tá bom? O pronome pessoal do caso reto, ele vai exercer a função de sujeito, ok? Enquanto o pronome pessoal do caso oblíquo, ele vai exercer a função de complemento verbal. Como assim? Eu sei que a gente ainda não chegou nas nossas aulas de sintaxe, mas eu tenho certeza que você já deve ter visto isso em algum momento da sua vida escolar, né? Eu tenho sujeito e predicado dentro da área de sintaxe de língua portuguesa, né? Que o sujeito representa aquele que fala e o predicado aquilo que se fala daquele sujeito, tá? Então, o eu, conheço Pedro, né? Nesse exemplo. O eu é o sujeito, né? É a pessoa de quem se fala. E o conheço Pedro seria o predicado. Então, o eu, ele sempre vai poder exercer essa função de sujeito. Agora, quando eu preciso exercer a função que esteja lá dentro do predicado, né? A função de complemento verbal, eu tenho que usar um pronome pessoal do caso oblíquo, certo? Que equivale ao eu, tá? Que está na mesma linha do discurso de primeira pessoa do eu. Então, Pedro me conhece. Não posso dizer Pedro conhece eu perante a norma culta. Embora vocês falem muitas vezes isso, mas perante a norma culta da língua portuguesa, essa construção ela está errada, indevida, ok? Então, o correto seria vocês utilizarem Pedro me conhece, ok? Nós também estudamos sobre os pronomes de tratamento, ok? O pronome que se refere, via de regra, à segunda pessoa do discurso, mas que faz concordância gramatical com a terceira pessoa. Eles são empregados em situações formais e cerimoniosas, como demonstração de solenidade e respeito, com exceção do pronome de tratamento você, tá? Quando você vai se dirigir a alguma autoridade, né, de grande importância, como governador, como presidente, como prefeito, como um vereador, certo? Como papa, se você for diretamente lá com o papa, você não pode tratar essas autoridades por você. Existem pronomes de tratamento específicos para o tratamento dessas autoridades, ok? Se você chegar diante de um rei, você não vai poder chamar de você. E se chegar perto da Rainha Elizabeth, você não vai chamar ela de Elizabeth, né? Nem de Dona Elizabeth, você vai chamar ela de Vossa Majestade, certo? Porque existe um pronome, uma categoria de pronomes específicos para o tratamento de algumas pessoas ilustres, né? De algumas pessoas importantes em cerimônias, em solenidades, ok? Por exemplo, para o Papa eu tenho que chamá-lo de Vossa Santidade, não posso chamá-lo de você. Para reis, como eu já falei, Vossa Majestade, para príncipes, Vossa Alteza, né? O próprio Senhora, que a gente utiliza para pessoas mais velhas, tenho certeza que você não chama sua mãe de você, nem o seu pai de você, vai usar Senhor ou Senhora, que indica que você tem respeito por essas pessoas. Por isso que é importante você utilizar Senhor ou Senhora. Se alguma mãe estiver assistindo aí, pode falar isso para o seu filho. O correto é chamar de Senhor ou de Senhora, ok? Vossa Eminência para cardeais, enfim, eu tenho uma gama. O único pronome
que nós não vamos fazer essa distinção toda é o você. Aí você deve estar tentando entender por quê. O você, na verdade, era um tratamento cerimonioso chamado Vossa Mercê. Quem assiste aí novelas de época, filmes de época, sabe muito bem do que eu estou falando. Só que o que aconteceu? Com o tempo, essa palavra foi diminuindo de tamanho por uma questão de economia linguística. E hoje, o Vossa Mercê se transformou o você que nós temos hoje. Ok? Então, por isso, ele era um pronome de tratamento enquanto era Vossa Mercê. Agora, hoje, ele já se popularizou, inclusive substituiu o tu. Tem muitas regiões do nosso país que nem sabem o que é o tu. Tu vais, tu conheces. Então, o você ele acabou substituindo, inclusive ele está se transformando. Até mesmo eu assisti um filme que o tempo todo, na legenda do filme, ele falava se, né? Se é acento agudo, porque esse pronome está em constante transformação, ok? E são pronomes que se referem à segunda pessoa, mas que fazem concordância gramatical com a terceira pessoa do discurso, tá bom? Eu vou explicar isso mais direitinho numa outra aula sobre essa questão das pessoas do discurso para que você possa entender. Também está explicado na nossa aula completa de pronomes, ok? Então vamos lá, chegou a nossa hora de nossas atividades, é o momento que eu mais gosto, tá bom? É o momento que a gente faz uma leitura, uma reflexão, ok? E é importante que você faça atividades, porque é uma maneira de você tirar dúvidas, uma maneira de você consolidar os seus conhecimentos, ok? Então vamos lá. A cigarra e a formiga. Esse é o texto que nós temos hoje. De cara, só pelo título, eu já sei que gênero textual é que nós temos. Um dia soalheiro de verão, a cigarra cantava feliz. Enquanto isso, uma formiga passou por perto. Vinha fadigada, carregando penosamente um grão de milho que arrastava para o formigueiro. Por que não fica aqui a conversar um pouco comigo, em vez de te afadigar tanto? Preciso arrecadar comida para o inverno, respondeu-lhe a formiga. Aconselho a fazeres o mesmo. Por que me hei de preocupar com o inverno? Comida não nos falta, respondeu a cigarra. Olha ao redor. A formiga não respondeu. Continuou seu trabalho e foi-se embora. Quando o inverno chegou, a cigarra não tinha nada para comer. No entanto, viu que as formigas tinham muita comida porque tinham guardado no verão. Distribuíam-na diariamente entre si e não tinham fome com ela. A cigarra compreendeu que tinha feito mal. Moral da história: não penses só em divertir-te. Trabalha e pensa no futuro. Olha, isso é muito importante, inclusive nesse momento que nós estamos vivendo hoje, né? Esses alunos estão aí em casa, né? Alguns pensando que estão de férias aí eternas, e na verdade não. Esse é o momento de vocês realmente trabalharem, é o momento de vocês estudarem, ainda com maior afinco, já que vocês não têm um contato direto com o professor. Então, vocês têm que se esforçar ainda mais, porque quando chegar o momento de vocês encararem aí o mercado de trabalho futuramente, que vai exigir conhecimentos que vocês deveriam ter aprendido agora, você aprendeu, porque você estava na escola, ok? Então, nós temos aqui um gênero textual e nós vamos explorá-lo por meio de questões através da matriz de referência do SAEB. Você sabe o que é o SAEB? O SAEB ele é um sistema de avaliação das escolas de modo geral que contribui, que é uma das notas aí que vão contribuir para o que a gente chama de DEB, que é a nota geral daquela escola. Então, quando você estiver no 9º ano, você vai fazer essa prova. Por que é importante já apresentar isso? Porque você, daqui a 2 anos, de hoje já tem que se preparar para essa prova que acontece de 2 em 2 anos, que acontece no 9º ano, ok? Então, é necessário que você entenda o que é essa matriz, os descritores, para que você possa compreender o que se espera de você e possa responder a questão corretamente para dar uma nota máxima para a sua escola, um conceito máximo para a sua escola. Então vamos entender eu vou apresentar as questões, mas antes eu vou apresentar que descritor está inscrita aquela questão, ok? Então vamos lá. O D1, localizar informações explícitas no texto, ok? Esse descritor, ele espera o que de você? Que você identifique as informações que estão lá no texto, de forma explícita, estão no texto, e você é como se pegasse essa informação de lá e trouxesse para cá. Entenderam? Então você vai fazer só isso, você vai ler o texto e vai identificar qual parte, qual passagem responde aquela pergunta, ok? Então, a primeira questão, vamos localizar as informações explícitas referentes às personagens do texto, né? Eu não preciso nem ler o texto
inteiro, basta ler o título. Os personagens desse texto são uma formiga e uma cigarra, ou uma cigarra e uma formiga, né? Esse texto é uma fábula, né, que eu já falei para vocês, essa presença apenas de seres, de animais, né, conversando, dialogando, caracteriza um gênero textual denominado fábula. Segunda questão, qual a moral apresentada nessa história? Vamos pensar aí, muito fácil, né? Se eu voltar ao texto aqui, a moral da história está lá no final. Então a moral da história é aquilo que eu já falei, não pensa somente em se divertir, trabalha e pensa no futuro. Terceira questão, em que estações do ano essa narrativa transcorre? Aí você vai voltar lá também, você vai perceber que lá no comecinho estamos num verão, né, que é aquele momento que a cigarra está lá cantando, feliz, e no final, inverno. A narrativa ela tem esses dois momentos, ok? Aí teríamos um tempo aí cronológico, né, que a gente dentro de elementos da narrativa. Quarta questão, para onde a formiga se dirigia com o grão de milho? Ah, muito fácil, essa questão deveria nem estar aqui. Ela se dirigia para o formigueiro. Por quê? Porque ela desejava guardar as despensas lá do formigueiro com bastante comida, porque quando chegasse o inverno, né, muita chuva, ela não poderia sair do seu local, ela teria tudo ali para a chegada do inverno. Ela não ia passar fome. D3. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão, né? Aqui o D3 é um descritor que espera que você consiga entender o sentido de uma palavra sem precisar você recorrer a um dicionário, apenas pelo contexto, ok? Então vamos tentar resolver essa questão sem precisar recorrer ao contexto. A quinta questão, em vinha fadigada, qual o sentido da palavra em destaque, né? Lá no comecinho nós vimos que a formiga ela estava trabalhando, quando a cigarra estava lá se divertindo, só cantando. E a formiga, ela trabalhando, ela vinha fadigada. É o momento que no texto fala que ela vinha fadigada quando a cigarra a interrompe, né? O que é esse afadigada? Será que quem tanto trabalha o dia todinho, ele está com muita disposição, ele já está cansado? Obviamente, afadigado é cansada. Devido ao quê? Devido ao trabalho intenso, ok? Na D10, no descritor D10, ele pede para que você identifique o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, ok? Então, qual é o conflito gerador dessa narrativa que nós lemos, né? O que faz essa narrativa se movimentar? A cigarra, ela se recusa a passar o verão trabalhando, preferindo cantar. E observe que no começo a formiga está ali trabalhando, ela pergunta por que ela trabalha tanto, ela diz assim, olha, que o inverno vai chegar uma hora e a gente precisa ter comida. E a cigarra, ela não está nem aí, ela continua cantando. Quando o inverno chega, cadê? Que ela não tem comida nenhuma. Então, essa situação, esse mote inicial dessa conversa entre a cigarra e a formiga, em que a formiga, de certa forma, tenta convencer a cigarra a trabalhar, né? É o mote central, e a cigarra não trabalha. E o desfecho nós já sabemos, que a cigarra com certeza vai passar fome no inverno. Questões para revisão, texto 2. Esse texto 2 é um infográfico, tá bom? São dois textos? Não, é um texto só, é porque eu peguei esse texto e dividi em duas partes para facilitar a visualização, mas ele é um texto só, ok? Ele é um infográfico só, certo? É um infográfico da Veltec sobre o Maio Amarelo, né? Já falei tanto sobre o Maio Amarelo. Então aí ele vai trazer o Maio Amarelo em números nessa primeira parte, tá certo? Por exemplo, ele vai dizer que teve 2.600 reportagens publicadas a respeito do Maio Amarelo, né? 210 mil mortes no trânsito em um intervalo de 5 anos, número triste de se ver, né? Que 90% dos acidentes de trânsito tem como motivação as falhas humanas. Também ele vai dizer aí sobre a questão dos custos com os acidentes de trânsito, que chegam a 36 bilhões no nosso país, e vai dizer o que poderia ser gasto com esse dinheiro, né? Então eu fiz aí uma leitura bem geral, bem dinâmica. Se você estiver assistindo no YouTube e quiser dar um pause aí para você ler palavrinha por palavrinha, fique à vontade, tá bom? Porque a exploração do infográfico ela tem que ser feita de modo global, de modo geral, ok? Então a gente já sabe que o assunto desse infográfico é né? E é o que a D6 vai pedir, né? Identificar o tema de um texto. O descritor 6, ele pede que você identifique
a temática, né, daquele texto, né? E a sétima questão é bem direta. Qual o tema do infográfico que nós lemos, né? Então, o tema desse infográfico são os números do movimento Maio Amarelo e dos acidentes de trânsito no Brasil, ok? Então, o infográfico vai falar de tudo isso. O D5, identificar o texto com auxílio de material gráfico diverso. Nós temos aí um infográfico, nós temos um material, tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal. Que recursos o infográfico utiliza para reforçar o tema abordado, né? Como é que essa linguagem não verbal ela está presente nessa ideia, nessa temática central? Primeira coisa que vocês vão observar, o infográfico ele é todo amarelo. Uma das temáticas que ele está tratando, né, é a questão do Maio Amarelo, então ele não está aí à toa. E o segundo elemento que nós podemos explorar também é a questão dos acidentes de trânsito, né? Nós temos uma série de imagens aí de carros, de hospital, de pistas, são elementos que estão dentro desse universo acidente de trânsito, né? Então, por isso que nós temos as imagens associadas aos acidentes de trânsito, ok? Também temos dados quantitativos aí, números, né? Dados numéricos, afinal, ao falar de acidentes, ao falar de Maio Amarelo, o que a gente também pode explorar são os dados numéricos, ok? Então, a resposta aí na tela, a cor amarela é o movimento Maio Amarelo, que predomina, as imagens associadas aos acidentes de trânsito, os carros, os hospitais, a pista, como eu já falei, e os dados quantitativos, ok? D1, localizar informações explícitas em um texto, é aquilo que eu já falei, aquilo que já está no texto, a gente só vai copiar, colar. Nona, que informações são transmitidas nessa parte do infográfico, né? Aí nessa parte nós temos aí o quê? Fazendo essa leitura, 36 bilhões são os valores que são gastos com os acidentes de trânsito no nosso país todos os anos, né? Infelizmente, que em 20 anos a gente gastou uma média de 720 bilhões de reais com acidentes de trânsito, ou seja, com equipagem de hospitais para receber esses acidentados, com custos de seguros, enfim. Aí ele faz uma reflexão, esse dinheiro poderia ser gasto construindo 22 mil hospitais, poderia ser usado para triplicar o número de escolas públicas, né, e não deixar nenhum aluno sem uma escola. Então, quais são as informações que são transmitidas nessa parte do infográfico? A pergunta 9 é essa. A resposta é o que eu já disse, os gastos, os acidentes de trânsito e como esses valores poderiam ser revertidos para uma coisa melhor, né, se esses acidentes tivessem sido prevenidos, ok? Na D13, o descritor D13 ele vai pedir lá na matriz de referência do SAEB que você identifique as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto, tá bom? Então o locutor é aquele que produz esse texto, né? E o interlocutor é aquela pessoa que vai ter acesso a esse texto, ok? Aí o locutor pode ser uma instituição, pode ser, por exemplo, a prefeitura de Rosário, e o interlocutor pode ser a pessoa que está lendo esse texto através do Instagram da prefeitura, através de um jornal de circulação aqui na cidade, pode ser também através de outras redes sociais, enfim, certo? Então, dá para entender a diferença entre locutor e interlocutor. Locutor pode ser uma instituição, uma pessoa, interlocutor também pode ser uma instituição, uma pessoa, mas que recebe esse texto, ok? Que faz a recepção a esse texto. A questão 10 pede o seguinte, que palavra faz referência ao leitor e o engaja no movimento, né? O movimento Maio Amarelo ele é um movimento muito grande e a ideia é que toda a sociedade produza campanhas, produza ações em torno da prevenção de acidentes de trânsito. Então a ideia de todo o material que fala sobre o Maio Amarelo é engajar as pessoas, fazer com que as pessoas saiam da sua casa e falem sobre trânsito para outras pessoas, falem de trânsito com responsabilidade, que é isso que também eu estou falando aqui como integrante desse movimento. A 10ª questão faz a seguinte pergunta, que palavra faz referência ao leitor e engaja no movimento, né? Acho que eu já li, né, a pergunta, na verdade. A palavra é nosso. Como assim, professor? Tem um determinado momento infográfico que fala o seguinte, veja 2 exemplos de como nosso comportamento influencia no trânsito, ok? Esse pronome nosso, né, enquanto o locutor ele está engajando você a entrar nesse movimento, tá? E você pode entrar nesse movimento não somente produzindo ações, produzindo campanhas,
Você pode entrar quando você tem uma conduta responsável, né? Quando você faz uso do cinto de segurança, como eu já falei, do capacete, que evita o excesso de velocidade, a questão do álcool na condução de veículos, ok? Você adulto, tá bom? No caso de que é adultos que dirigem os veículos, tá bom? Essa palavrinha nosso, essa palavrinha nosso, como eu já adiantei para vocês, é a que faz esse engajamento, é a que promove esse engajamento, é a que chama o interlocutor para entrar nessa luta a favor de um trânsito mais seguro, entenderam? Então é a palavra nosso. A nossa última questão é: releia o trecho a seguir, retirado do infográfico anteriormente apresentado. Vamos fazer a leitura? 90% dos acidentes de trânsito têm como motivação as falhas humanas. Aí está pedindo para você identificar um adjetivo e refletir que locução adjetiva poderia substituir o adjetivo preservando o mesmo sentido, ok? Nós temos adjetivos, como eu falei, que caracterizam substantivos. Aí nós temos dois substantivos, né? Nós temos dois só? Não, nós temos mais de dois. Temos acidentes, é um substantivo. Trânsito, outro substantivo. Motivação, outro substantivo, um substantivo aí abstrato. Falhas, também um substantivo abstrato, tá ok? Então nós já retiramos. A única palavra que nós temos nesse trecho que é um adjetivo é a palavra humanas, que está se ligando, está caracterizando a palavra falhas, ok? Então a primeira parte da resposta eu já tenho, é humanas. Aí o que eu preciso pensar? Que locução adjetiva poderia ser utilizada para substituir esse adjetivo? Que é uma locução adjetiva? Eu tenho a presença de uma preposição, eu tenho a presença de um substantivo, e elas valem por um adjetivo, ok? Então, falha dos homens, ou falhas humanas, são falhas de quem? Já até dei a resposta, que raiva. São falhas dos homens, né? Falhas do homem. Então, aí a resposta é humanas, é o nosso adjetivo, e a locução adjetiva que poderia substituir seria falhas do homem, ou falha dos homens também poderia ser, ok? Então, com isso, nós finalizamos nossa revisão, tá bom? Nós vamos falar desse assunto, sim, mas ao longo do período, não dessa maneira mais detalhada. Então, você tem que ficar ligado em todas as nossas aulas, você tem que sempre estar atento, tá certo? Se tiver dúvidas, você pode procurar o YouTube lá naquele campo de comentários, se eu ver a dúvida, pode ter certeza que eu vou responder, tá bom? Então, eu fico por aqui. Na nossa próxima aula nós temos novas aulas totalmente diferentes. É um segundo bimestre que se inicia em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Tchau.